aliviada pra gente, né? Perfeitamente, eu estava ouvindo o programa, né, e vocês introduziram muito bem o assunto, a questão do ambiente importa muito. Eu vi os ouvintes também contando o que eles gostam de fazer, e chega no início do ano, todo mundo já tem uma noção, né, todo mundo fala de traçar meta, doutor Pedro, o que eu faço para traçar minhas metas, o que eu tenho que fazer. Na prática, gente, eu acho que é mais importante falar como fazer do que exatamente o que fazer. Porque nessa época do ano tem um tanto de gente fazendo 1000 super metas para traçar, aquela pessoa que é sedentária, quer virar uma musa crossfiteira em 15 dias. Não é assim? Projeto verão. 45 Com certeza alguém se identificou aí. E tem algumas coisas importantes que a gente pode fazer para balizar essas metas, então foram essas sugestões que eu resolvi trazer para cá para ver se influencia alguém positivamente. Então, antes de fazer meta, o mais importante é a gente ter uma noção do que baliza, a gente conseguir cumprir essas metas, o que as pessoas que conseguem cumprir metas realmente têm por trás daquilo. Então, uma primeira coisa muito importante é entender que todos os processos que a gente tem na vida têm que ser pensado a longo prazo. Então, não adianta fazer meta pensando no mês que vem. A gente sempre tem que pensar no longo prazo, porque o longo prazo permite que a gente aprenda nos processos, né? Então, vamos usar a atividade física, por exemplo, como exemplo. Todo mundo sabe que atividade física, espiritualidade, relacionamentos bons, saúde financeira, isso vai trazer saúde mental. Mas para quem não faz atividade física, talvez é mais interessante pensar num plano de 1 ano, 2 anos, do que num plano de 2 meses. Porque se você tiver 1 ano ali de dedicação numa atividade física, cara, você vai aprender qual atividade física que você gosta, que horário na sua rotina funciona melhor, o que comer antes, o que comer depois. Fica mais fácil de você não desistir. Se tiver aquela semaninha que você não conseguiu ir 3, 4 dias seguidos, para a pessoa que está querendo fazer um projeto de 1 mês e meio, essa pessoa é muito chance dela desistir. A pessoa que faz um projeto de 1 ano, de 2 anos, ela pensa, cara, são 4 dias num período de 2 anos. Dá para eu reconstruir isso aqui, dá para eu continuar. Então, primeiro de tudo é entender que é longo prazo para você não se frustrar rápido e não desistir rápido também. Só que muita gente me pergunta assim, quando eu falo de longo prazo, mas se eu fizer um planejamento de 2 anos, eu vou procrastinar 1 ano e 6 meses e quando der 1 ano e 6 meses eu começo do zero de novo. E aí, como que a gente faz para sair disso? A gente tem que lembrar de ter uma direção correta. E a gente tem que entender que a procrastinação não é simplesmente ficar parado. Eu gosto de usar uma metáfora que eu falo para a pessoa imaginar que se ela for para a estrada da direita, ela vai estar indo para uma estrada de sedentarismo, de péssimos hábitos, que ela vai para o buraco. E se ela for para a estrada da esquerda, é uma estrada ali que ela vai adquirir novos hábitos, vai conseguir fazer uma rotina de alimentação, atividade física, por aí. Gente, a pessoa que está procrastinando o início de uma atividade boa, ela não está simplesmente parada. Ela está caminhando para a estrada ruim. Porque o tempo já está te envelhecendo, seu metabolismo está ficando menor. A pessoa que tem um hábito ruim, ela tende a ter outros hábitos ruins também. Então, a pessoa que não encontra prazer em bons relacionamentos, no esporte, ela acaba descontando na comida, fica mais ansiosa, dorme pior. Então, não tem jeito. Você tem que estar escolhendo, você não fica sem caminhar. Ou você está caminhando para o mal, ou você está caminhando para o ruim. E aí, vocês já falaram muito bem sobre ambiente, né? É interessante você estar por perto de pessoas que têm os mesmos objetivos que vocês e tentar não romantizar tanto assim o início de uma atividade. Então, para quem está tentando parar de beber, parar de fumar, começar uma alimentação mais adequada, ter relacionamentos melhores, não romantize tanto o início. Simplesmente comece. E a partir do momento que você começar, as dificuldades que você tiver no caminho são coisas para a gente avaliar. Até na profissão, né, na psicologia e na psiquiatria. É muito mais fácil a gente ajudar uma pessoa que está tentando movimentar e está encontrando dificuldade naquilo, porque a gente consegue dar nome àquela dificuldade e propor alguma intervenção naquilo ali, do que a pessoa está simplesmente parada. E aí, muito importante também, se a pessoa não está se sentindo conectada com nada e não está conseguindo ter força para fazer nada, já passou da hora da gente procurar um profissional. Apesar dos ouvintes, alguns terem falado que passaram por um ano muito difícil, mas que deu conta de superar isso aí, ou então que tem uns hobbies bem definidos, né? Consigo chegar em casa, jogar videogame, consigo jogar em casa, fazer uma comida, cozinhar, não sei o quê. Tem gente, pessoal, que não consegue. Tem gente que está num quadro psiquiátrico que não sente esse prazer, que não sente essa energia. E se sente até ofendido quando escuta alguém falando assim, poxa, pega e cozinha, é tão legal cozinhar, pega e vai conversar com alguém, pega e vai jogar um Valorant. Não, tem gente que não consegue. Então, para essas pessoas, não se ocupem, não se culpem de procurar um profissional, porque em 2023, já que estamos, né, já está na hora da gente deixar para lá esses preconceitos e não deixar a situação virar catastrófica para a gente procurar um profissional. Pois é, doutor Pedro, só um adendo, isso é muito importante a gente falar, porque durante muito tempo ainda existe esse tabu de que procurar um profissional de saúde mental, seja um psicólogo, um psiquiatra, é para quem está, enfim, mas não, você pode procurar, se você tiver esse quadro de que nada na sua vida
tem graça, se você não tem motivação para nada nessa altura do campeonato, tem que procurar. Né? Hoje em dia, são várias ofertas aí para que você procure um profissional que é importantíssimo, que vai te acompanhar, que vai principalmente te ouvir, né? Certamente, se tiver algum psiquiatra me ouvindo aí, vai saber que isso é rotina pra gente. A gente está muito acostumado a receber pacientes que estão mal e que já passaram por tudo que existe de ferramenta antes de procurar o psiquiatra. E eles chegam pra gente falando assim, doutor, já tentei de tudo, agora é você, meu milagre aí, minha última esperança. E não pode ser assim, gente, não pode ser assim. A gente não espera ficar sem conseguir andar para procurar um ortopedista, vocês concordam? Claro. A gente não espera ter um infarto para procurar um cardiologista. Se você tem um pico de hipertensão, a pessoa já corre para procurar. E na psiquiatria não costuma ser assim. E não se enganem, tá? Quanto mais rápido você procura um profissional para resolver um problema, mais fácil de resolver. Quando a gente deixa uma depressão, uma ansiedade cronificar, é muito mais difícil entender de onde que ela veio e o que a gente pode fazer a respeito. E outra coisa também é que nessa mudança de rotina, o psiquiatra ou o psicólogo, eles podem te ajudar também a identificar com o que você quer se conectar. Porque nisso da meta, né, eu sempre falo para as pessoas que fazer meta é olhar para dentro de si. É o primeiro passo na hora de você criar metas para o seu ano. Não adianta eu fazer meta pensando o que a Fernanda acha importante para a vida dela. Às vezes a Fernanda tem um propósito completamente diferente do meu. Então a meta eu tenho que olhar para mim e entender, cara, o que é importante para mim? Com o que eu quero me conectar e o que eu estou fazendo para chegar lá? Porque aí quando eu respondo isso, eu consigo pensar o que eu posso fazer a mais para chegar lá. Eu consigo pensar o que eu estou fazendo que está me atrapalhando a chegar lá e o que eu estou disposto a abrir mão para chegar nesse lugar que eu quero. Porque tem muita gente que acha que fazer meta, você vai colocar lá um objetivo e você vai conseguir seguir tudo aquilo sem abrir mão de nada. E aí quando chega lá na hora de abrir mão de alguma coisa, a pessoa se frustra, deixa para lá, repensa. Então, a primeira coisa é olhar para si para falar sobre as metas que você quer criar. E depois disso, se você conseguir chegar nesse ponto, né? Porque muita gente também, quando está de frente para o profissional, trava nisso, a gente pergunta, poxa, qual que é a sua aspiração? Com o que você quer se conectar? Tem muita gente que trava. Então, pergunta isso para si mesmo para ver se você sabe essa resposta. Agora, se você souber e tiver uma noção de onde você quer chegar, é mais interessante na hora de traçar a meta, você pensar no processo do que pensar no resultado. Então, mais uma vez, quer comentar alguma coisa? Não, ia falar que é meio que o início de um processo de autoconhecimento, né? Você se conhecer, saber as suas limitações, até onde você pode ir, até onde você não vai, para traçar suas metas, né? Para não se frustrar. Enquanto você está falando aí, eu fiquei pensando, né? Tem também, né, doutor Pedro, uma cobrança em cima também em cima da sociedade mesmo, em cima das pessoas, de que também elas têm que ter metas incríveis, alcançar objetivos maravilhosos. E aí você vai se culpando também, que você fala assim, poxa vida, eu não tenho meta nenhuma. Porque eu fico imaginando também que se você chegar ao ponto de falar assim, eu não tenho meta. Minha vida não é tão instagramável. Minha vida, sabe assim? Porque eu fico imaginando, assim, o que eu acho também que prejudica muito na história da saúde mental também é a cobrança. É a cobrança que você às vezes se cobra muito. Às vezes não Principalmente a autocobrança mesmo. A autocobrança e às vezes, assim, não coloque como meta. Coloque como, não coloca meta, porque fica parecendo aquela coisa de escritório que você tem que bater a meta e que você tem um Startup, né? Startup que você tem, sabe? Para de seguir, tá tranquilo. Não fica querendo seguir os objetivos e desejos das outras pessoas. Mas também, não fecha o olho demais para o que você está fazendo, não. Porque tem muita gente também que usa o outro extremo e não quer fazer absolutamente nada pela própria saúde, né? E quando a gente fala de saúde, eu não estou falando só de atividade física e de uma dieta super regrada. Estou falando de espiritualidade, de ter um relacionamento legal com a família, de se hidratar, de dormir bem, de evitar tóxicos, né? Porque não adianta também você falar que tá tudo bem e a pessoa bebe todos os dias da vida dela. Então, pensa sobre isso, pensa o que é importante para você, esteja perto de pessoas que se importem com você, porque geralmente essas pessoas dão pistas boas, né, do que você pode fazer para ser uma pessoa melhor, e segue nesse caminho ali com calma. E lembra, o que eu ia falar dessa linha reta, é que podem acontecer esses relapsos, podem ter dias piores, mas que tá tudo bem, você não é uma máquina de produzir, então a gente pode fazer aos pouquinhos, mas não se engane. Se você estiver passando por um momento muito difícil, com muito problema, sem energia, sem se conectar com nada, não tem nada na minha vida que eu não acho legal, que eu acho interessante, procura um profissional que pode ser importante para você. Maravilha! E é isso, gente. Vamos cuidar, porque também não adianta nada você ter um corpo incrível, maravilhoso, se a sua cabeça não tá legal. Não é isso, doutor Pedro?
É isso aí, gente. Muitíssimo obrigado. Um beijo para você, obrigada, viu? Valeu. Até Beijão. Mais. Doutor Pedro, quem quiser te acompanhar no Instagram... Perfeito, é @Dr. Pedro Melo Psiquiatria. Dr. Pedro Melo Psiquiatria. Então fica a dica aí, quem quiser acompanhar, Dr. Pedro tá lá, @Dr. Pedro Melo Psiquiatria.